Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Vila Nova e Avaí empataram por 1-1 em Florianópolis neste sábado. Eu vou trazer para vocês a minha análise do jogo, com dados, com números e também com as movimentações táticas, principalmente da equipe do Vila Nova. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte deste canal, venha fortalecer esse espaço que é dedicado ao futebol goiano. Tem muita gente que acessa aqui e não é inscrita ainda, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, participe com seus comentários, pois a sua participação também é muito bem-vinda para a gente aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e no WhatsApp 99402-7562. Bom, vamos começar trazendo aqui os principais números do jogo. Posse de bola, o Vila teve até um pouquinho mais de posse de bola, 53 a 47%. Finalizações, um jogo com muitas finalizações, 20 para o Avaí, 13 para o Vila. O Avaí 6 na direção do gol, Vila Nova 5 na direção do gol. Precisão nos passes, 75% para o Avaí, 78% para o Vila. Cruzamentos, 18 da equipe havaiana, 16 do Vila Nova. Já os lançamentos, o Avaí lançou 55 bolas, o Vila lançou 73 bolas no jogo. Desarmes, 10 do Avaí, 11 do Vila. E os escanteios, 10 para a equipe do Avaí, 6 para o time do Vila Nova. Agora vamos conferir a escalação que o técnico Luizinho Lopes utilizou, ao longo desses mais de 100 minutos nesse jogo lá na Arena, lá na Ressacada. Lá não é uma arena ainda, é o estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis. Então vamos aí conferir a equipe do Vila que esteve em campo nesse jogo. House no gol, Elias na lateral direita, o Everton, Thiago Pagnussai, Formiga, que deu lugar ao Igor, João Vieira, Arilson substituído pelo Bruno Mendes, o Igor Henrique, que deu lugar ao Pajé, Dodô, lá na frente o Bruno Xavier substituído pelo Juan Ribeiro e o Todinho substituído pelo Gabriel Poveda. Cartões para o House, para o Elias e para o Formiga. E o gol do Vila foi marcado pelo garoto Gustavo Pajé, já no final do segundo tempo, quando o Vila perdia por 1-0 para a equipe do Avaí. Falando do jogo em si, um primeiro tempo, eu até gostei do início do Vila, sabe? Apesar do Vila não... Achei o Vila um pouco arrastado na saída de bola, mas o Vila conseguiu algumas chegadas interessantes, Faltava o passe final, mas o Vila até arriscando algumas bolas de fora da área, mas realmente faltava aquela grande oportunidade, que faltou também para o Avaí, O Avaí teve uma grande chance somente no primeiro tempo, uma bola que vem da direita, sobra para o Kleber e ele sozinho chuta por cima do gol. Mas de um modo geral também o Avaí não conseguia fazer grandes criações, levar real perigo ao goleiro House. Já no segundo tempo, quando vem o segundo tempo, o Avaí voltou bem melhor. Achei que o segundo tempo do Avaí foi bem superior ao segundo tempo do Vila. Deu bola na trave, algumas finalizações com perigo. O Kleber seguia sendo muito perigoso. E o Vila cometia um erro que já aconteceu muitas vezes no primeiro tempo, no segundo de novo, mas sem perdão. No primeiro tempo o Vila perdeu, foi desarmado com o João Vieira. Erros no momento de sair a bola, erros dos zagueiros, erros dos laterais. O Vila comprometeu muito o seu jogo com esses erros na saída de bola e acabou que no segundo tempo, numa bola recuada para o House, ele afasta mal, joga no pé do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos adianta, ajeita e bate forte para fazer o gol da equipe do Avaí nesse jogo diante do Vila. E ali parecia que estava perdido, porque o Vila não conseguia mais ser agressivo, não conseguia mais chegar ao ataque. O segundo tempo muito dominado pela equipe do Avaí, porém o Vila com as suas substituições, o Luizinho foi colocando atacantes na equipe, inclusive quando o Vila termina ele está com 4 atacantes dentro do jogo, então ele criou uma linha interessante ali na entrada da área da equipe do
do Avaí soltou o seu time e o gol acabou aparecendo, né? Num bate-rebate, a bola sobrou para o Gustavo Pajé e ele encheu o pé mesmo, né? Pegou com gosto na bola para empatar o jogo para a equipe do Vila. Eu acho que o empate acabou sendo um resultado muito bom para o Vila, não pela circunstância na tabela, mas sim pelo que foi o jogo, né? O Avaí não foi aquela soberania toda, mas ele foi sim melhor do que a equipe do Vila, especialmente no segundo tempo do jogo lá na ressacada. Alguns aspectos nessa equipe do Luizinho, sabe? E do Vila, né, de um modo geral. O Vila, ele precisa aproveitar jogos como este, sabe? Um Avaí que não estava bem, um Avaí muito questionado, jogando dentro de casa, e o Vila não soube usufruir disso, sabe? Ele não conseguiu é, usufruir desse desespero da equipe do Avaí. Claro que arrancou um ponto lá, mas eu falo assim em termos de jogadas, de criatividade, de aproveitar-se do momento de fragilidade do adversário, o Vila não conseguiu fazer isso. Ele fez um jogo, sim, para mim, de igual para igual no primeiro tempo, mas um jogo ruim, de produtividade quase zero, e no segundo tempo o Avaí foi melhor durante grande parte do jogo. Somente na reta final ali que o Vila empatou, depois o Vila, para mim, até teria oportunidade de virar o jogo, sabe? Porque o Avaí já estava bem bagunçado nessa reta, muito aberto, mas acabava que o Vila desperdiçava os contra-ataques, né? Mas o Vila teve uns 2 ou 3 contra-ataques muito interessantes, que talvez desse até para a equipe virar o jogo lá na ressacada, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Então, um, um jogo que matematicamente o resultado foi ruim para os dois. Claro, qualquer um que tivesse vencido estaria no G4 nesse momento, né? Se o Vila tivesse vencido, estaria no G4. Se o Avaí tivesse vencido, ele também estaria no G4. Mas isso acabou não acontecendo por conta desse empate das duas equipes. E aí até agora quem segue lá no G4 é a equipe do Remo, né? O Remo que empatou, está no G4, Cuiabá perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, a Chapecoense ainda vai jogar e Vila e Avaí apenas empataram lá no estádio da ressacada. Em relação às questões táticas, né? Eu, eu até havia salientado que eu imaginava que o Luizinho ele faria uma dessas duas movimentações. Quais seriam? Ele ia abrir o Dodô por um dos lados, né, o Bruno Xavier pelo outro e o Todinho centralizado, com o Igor Henrique fazendo o meia, que era isso aqui, né? Dodô, Bruno Xavier, Todinho, Igor Henrique. O restante aqui tudo mesmo. Mas ele utiliza isso na maior parte do tempo. Mas eu gostaria de ter visto ele fazer Dodô do meio, abrir os dois atacantes, o Todinho e o Bruno Xavier, e o Arilson e o Igor Henrique fazer esse jogador de chegada aqui, né? Eu teria optado por essa situação, porque para mim assim ele contaria com o Dodô na posição em que ele melhor se encaixou no Vila até agora, que foi jogando como meia, e teria o Igor Henrique chegando na área, que é uma virtude, uma característica muito bacana que o Igor Henrique tem. Mas nenhum dos dois foi bem no jogo. O Igor Henrique não foi bem no jogo, mais uma vez. O Dodô dessa vez também não conseguiu ir bem, e aí ele acabou substituindo, e jogadores que entraram acabaram participando, inclusive o Gustavo Pajé fazendo o gol de empate, né? Então o Vila conseguiu dar uma movimentada maior no ataque depois das substituições. Claro que tinha também ali uma certa dose de desespero, mas deu certo, né? Deu certo, pois o Vila buscou o empate diante da equipe do Avaí. Então, pelas circunstâncias, acho que o empate foi até bom para o time do Vila, mas matematicamente não colabora. Mantém o Vila ali na sétima colocação agora. Não, o Vila era nono, agora está em sétimo. Então o máximo que o Vila corre o risco de perder aí é uma vaga para a Chapecoense, que ainda vai jogar na rodada. Os outros já jogaram e o Vila vai ganhando 2 posições até agora dentro dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vislumbrando lá para frente, né? O Vila ele vai ter que conseguir engatar uma sequência, né? Porque eu estou vendo os times aí do G4, os 3 principais ali, eles estão distanciando. Essa última vaga não, está muito acirrada, né? Entre o Remo, Cuiabá, o Avaí, o Vila, Chapecoense, o Atlético Paranaense, o Criciúma que chegou, né? O Criciúma já chegou. Se a gente pegar agora, por exemplo, o Vila tem 24 pontos,
O Criciúma tem 23, ele já tem mais pontos que o Atlético, por exemplo, que tem 22. Então, todo mundo aí nesse bolo, né? Agora, claro, vai subir quem tiver a maior eficiência, a maior qualidade de jogo nesse retorno, né? Nesses dois jogos que faltam do turno e no retorno, para ficar com uma das vagas. Claro que os 3 primeiros colocados não estão classificados, eles não estão na primeira divisão, mas eles vão dando passos importantes para chegar à elite do futebol brasileiro no ano passado. Em relação à formação do Vila, goleiro House, achei o House hoje um pouco, parece um pouco intranquilo, né, dentro do jogo, e ele tem um erro crucial, né, que foi o de cortar a bola errada, e ao cortar a bola errada, aí ele jogou no pé do Marquinhos Gabriel, e o Marquinhos foi lá e encheu o pé para fazer o gol da equipe do Avaí. Então teve uma participação direta no resultado. O Elias ainda falta conseguir ser um pouco mais ofensivo, não conseguiu mais uma vez. A defesa do Vila achei que foi até segura, pelo volume do Avaí, o Everton e o Pagnussá. O Formiga discreto pelo lado esquerdo. João Vieira errando muito na saída de bola, errando passes. Isso é complicado, João, para o volante, que para quem precisa armar o jogo, você começa a errar e armar contra-ataques, aí traz problemas para a equipe do Vila. O João vai ter que evoluir aí nesse passe dele. O Arilson também achei fora de ritmo, achei que o Arilson estava muito abaixo daquilo que eu projetava, o Arilson voltando nesse momento. O Igor Henrique, para mim, tinha que ter feito uma outra posição, jogando mais adiantado, fazendo um 9. Não foi bem no jogo. O Dodô, deslocado mais pelo lado esquerdo, também não foi bem no jogo. O Bruno Xavier, outro discreto, né, também dentro da partida. O Todinho discreto, muita gente discreta, né, que não tinha um grande rendimento. Só que os garotos que entraram, aí eles acabaram ajudando bastante a equipe do Vila nesse jogo. Inclusive, né, veio um jogador que estava no banco, o gol de empate do Vila, que o Vila salvou um ponto, né, vamos dizer assim. Foi isso que o Vila conseguiu fazer hoje. O Vila salvou um ponto lá diante da equipe do Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores que entraram no Vila, né, que para eu falar, o Igor jogou pouquíssimos minutos, o Pajé foi decisivo, o Bruno Mendes, que entrou no lugar do Arilson, foi bom vê-lo novamente, né, em jogo, mas no final ali ele fez muito mais uma sombra, né? Ele obrigava os atacantes, os zagueiros a marcá-lo, criava uma sombra para os companheiros. O Juan Ribeiro entrou, fez uma jogada até interessante, que a bola saiu batendo em um e outro, e ele finaliza para fora. E muito bom ver o Poveda de volta, né? Um jogador de muitos recursos, e eu acredito que daqui a pouco ele estará 100% e vai ajudar a equipe do Vila neste Campeonato Brasileiro da Série B. Então essas aí as minhas impressões deste Vila Nova e Avaí, lá na cidade da Ressacada, pelo placar de 1-1. E você, torcedor do Vila, gostou do desempenho, gostou dessa ideia do 4-4-2, gostou dos jogadores que executaram essas ideias? Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação, é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.